Boa tarde, alunos. Hoje o nosso vídeo é sobre a correção da atividade. O conteúdo foi Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e Protagonismo Juvenil e Cidadania. Bom, esse conteúdo é importante pois vocês devem saber qual o papel, os direitos, os deveres, da criança e do adolescente. Como vocês são adolescentes, estão no processo de formação, encerrando uma etapa da educação, que é o ensino fundamental, então devem ter consciência de todos esses direitos e deveres dos adolescentes e das crianças. A primeira questão é a atuação de adolescentes e jovens através de uma participação construtiva, envolvendo-se com as questões da própria adolescência e juventude, sociais do mundo, da comunidade, da escola. Marque a alternativa que completa corretamente a frase acima. Bom, muitos marcaram ECA, mas não é. Esse é um conceito de protagonismo juvenil. Como é que você é protagonista? Quando você realmente está à frente. Você participa enquanto adolescente, enquanto juventude, das questões sociais do mundo, seja sobre o meio ambiente, violência, da comunidade, da escola. Então, você é alguém, de fato, ativo, participativo. Então, é a letra B. Então, quem marcou a letra C, que eu vi que alguns marcaram, então mude para a letra B, protagonismo juvenil. A segunda questão, quem o ECA responsabiliza para garantir os direitos das crianças e adolescentes? A resposta correta é a letra A. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Então, não é só do Estado, não é só dos pais, porque quando envolve criança e adolescente, o futuro do país é o dever de todos. Faz parte é necessária a participação de todos, é dever de todos. Não só. Essa palavra é apenas e exclusiva e serve até uma dica para outras questões de história, de geografia, um seletivo, um Enem, ou um seletivo que você esteja fazendo uma prova para entrar, por exemplo, no IFP, ou até mesmo no Enem, quando forem fazer, observar, toda vez que tiver essa palavrinha apenas, exclusiva, é muito restrito. Então, isso, por ser restrito, torna a alternativa incorreta, porque sempre requer algo mais abrangente, algo que envolva a grande parte da sociedade. No caso aqui, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Então, sempre que tiver as palavras apenas exclusiva, é dever apenas do Estado, é dever exclusivo dos pais. Você já pode considerar como uma alternativa incorreta. Então, é uma dica aí que vale para qualquer outro tipo de questão. A terceira. O Estatuto da Criança e Adolescente foi sancionado em 13 de julho de 1990. Portanto, em 2020, o EGA completa 30 anos, que no caso será segunda-feira. A questão 4. Por isso foi até um tema discutido na aula que passou na TV, por conta de estar nesse ano completando 30 anos. A quarta. O que é o ECA? A resposta correta é a letra A. É um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam no Brasil, ou seja, crianças e adolescentes. Então, é leis específicas, da mesma forma que tem o Estatuto do Idoso, que vai atender ao idoso, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a sociedade, ela precisa conhecer por que seus direitos, seus deveres, por que muita gente, os direitos das pessoas não são atendidos? Porque elas não sabem que direitos têm. E aí, quando a gente não conhece, a gente não tem o conhecimento, a gente acaba sendo enganada, a gente acaba não sendo assegurado esses direitos. É como também, por exemplo, não existe o PROCON, não existe o direito do consumidor, então quando ele não sabe, ele é lesado. Não existe o Estatuto do Idoso, então você chega a ver que um idoso não está sendo atendido da forma correta.
Se você não conhecer a lei, pode ser que outra pessoa use da má fé e engane. Da mesma forma com a questão do ECA. Então, tem leis específicas que atendem às crianças e adolescentes. Letra B. É um conjunto de leis feitas especificamente para proteger os menores infratores? Não. O ECA é para atender a todas as crianças e adolescentes. A questão 5. Considera-se criança para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente? A letra C. 12 anos incompletos é considerado uma criança. Então, até essa idade é criança. Então, qualquer coisa que aconteça a uma criança, a uma pessoa com menos de 12 anos incompleto, ela vai ser atendida ou alguém cometer algo a essa criança, tendo em vista que ela é uma criança por ter 12 anos incompletos. A questão 6. Quais direitos do ECA você possui? Eu até coloquei a observação, pode marcar mais de uma opção. A vida, a saúde, a liberdade, o respeito, a dignidade. Não é porque você é um adolescente que você não merece o respeito, a dignidade, a liberdade, a convivência familiar. Quantas pessoas quantas crianças e adolescentes não têm esse direito, não têm assegurado essa convivência familiar, comunitária, a educação. Por isso que simplesmente não pode nenhum pai dizer assim, não vou matricular o meu filho no outro ano. Ele vai responder por isso, porque a criança tem que ter direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. E aí por isso que tem também a questão dos ministérios, as secretarias, cuidar de todos esses setores para atender os jovens. Profissionalização e proteção no trabalho, e isso para, no caso, profissionalização, para o menor aprendiz, qual é a idade, quais são as exigências. E a 7ª, quais direitos você não possui e gostaria de ter? Então, isso é muito pessoal, de acordo até com o item anterior, o A, B, C, D e E. Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar, educação, cultura. Então, tendo como referência até a questão anterior, que direitos você não possui, mas gostaria de ter? É uma questão muito pessoal. A 8. Na sua opinião, o que os jovens e adolescentes representam para a sociedade? Também é uma questão pessoal, mas vale lembrar que os jovens de hoje serão o futuro de amanhã, serão os adultos de amanhã. Então, como é importante dar uma educação de qualidade, como é importante pensar na saúde, no lazer, na cultura, na segurança. Então, todos esses elementos, eles são importantes para formar um adulto, o adulto de amanhã, que esse adulto ele já terá seu papel na formação familiar. Então é isso, o vídeo de hoje foi só para correção da atividade, mas sempre veja um link, que pode ser um vídeo reforçando o conteúdo da TV ou um vídeo de correção da atividade. Quando eu achar que a aula da TV não explicou tão bem, então eu faço um vídeo reforçando mais aquele conteúdo. Ou eu posso fazer um vídeo só com a correção da atividade. Quando eu achar que a aula da TV realmente foi bem clara, então eu preferi fazer um vídeo tirando dúvidas do assunto anterior e mesmo corrigindo a atividade. Então façam as atividades, leiam sempre os textos que porventura venham a colocar antes da atividade ou vídeos. Bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp.